Hoje nós vamos fechar essa parte, vamos ver os dois últimos grupos de tecidos, tá? Grupo do tecido muscular e grupo do tecido nervoso. Então, esses são os dois últimos grupos de tecido. Só lembrando, galera, que a histologia ela é dividida em 4 grandes grupos de tecidos, tá? Classificados também de acordo com a sua origem embrionária. Então, nós lembramos que os tecidos eles são organizados, originados, tá? De acordo com seu tecido embrionário. Então, no caso, agora nós vamos ter tecidos com origens embrionárias diferentes. Então, a ecto, a endo e a mesoderme, tá? Nesse caso aí, principalmente a relação da ecto e da mesoderme. Então, nós temos tecido epitelial, nós temos tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Esses são os 4 grandes grupos de tecidos. E aí, nós já vimos que a parte do tecido conjuntivo ele é classificado em vários outros tecidos, que são os tecidos conjuntivos propriamente dito, né? E o tecido conjuntivo especializado, que nós temos aí tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético, tá? E tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, esses grupos de tecidos especializados, eles são colocados dentro dos conjuntivos. Então, você teria os verdadeiros e aqueles que são especiais, tá? E aí, hoje a gente vai ver dois grupos de tecidos que não são dessa classificação, tá? Ou seja, não são tecidos conjuntivos. E aí, nós vamos ver que esses carinhas eles são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, nós vamos começar, galerinha, com esse grupo de tecido aqui, que é o tecido relacionado a músculos, tá? Então, nós temos basicamente que lembrar que o músculo ele é classificado em 3 grandes grupos. E aí essa classificação ela se refere basicamente à característica das fibras, tá, que compõem essa musculatura. E aí com base nesse processo nós temos 2 padrões de fibras, que são as fibras estriadas e as fibras lisas. Fibras estriadas, tranquilo, né? Você está vendo aqui que ela tem pequenas fissuras, tá? Ela tem pequenas estrias, ou seja, ela tem pequenas marcas que diferencia ela da fibra lisa. Obviamente que a fibra lisa, ela não tem as estrias, então ela é totalmente lisinha, ela não tem essas marcas, tá? Como você tem 2 tipos de tecido estriado, eu vou classificar de acordo com a localização ou o órgão em que ele está diretamente ligado. E aí nós vamos ter o tecido estriado cardíaco, tá? Fibras do miocárdio, coração, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. E nós temos o tecido muscular estriado esquelético, formando um músculo esquelético. Adivinha? Ele tem justamente uma composição, uma aglomeração e uma associação com o nosso esqueleto, tá? Já a musculatura lisa, ela está envolvida principalmente na questão de órgãos mais relacionados à questão da respiração e da digestão. Então, cada tipo de fibra ela tem mais ou menos um padrão de como acontece esse processo de contração, que é o objetivo geral do músculo. Então, o músculo ele serve para contrair. E aí a gente vai ver como é que acontece essa contração, o que é que gera essa contração, tá? Quem é que participa dessa contração dentro dessas fibras, beleza? Então, basicamente nós já partimos desses tipos de músculos. Agora, da onde surgem esses músculos? É importante nós lembrarmos sempre que você tem que ter em mente, gente, da onde surge, de qual tecido embrionário surge a nossa musculatura. Nesse caso aqui, o tecido muscular ele tem a mesma origem do tecido conjuntivo, mas ele não é conjuntivo, ele é um tipo de tecido totalmente diferente, beleza? Mas ele complementa, ele compartilha, na verdade, a mesma origem. Então, origem mesodérmica. Galerinha, como ele é um tecido extremamente abundante e ele tem muita importância como os demais, mas ele tem uma importância a mais, ele é muito trabalhado, nós utilizamos alguns termos, tá?
que são comuns e referente a músculo. E é importante que você grave bem esses termos, porque na hora da prova, tá? Lá na hora do Enem, de repente ele vai não colocar uma fibra muscular, mas ele coloca um termo referente a isso, e às vezes você pode dar uma bobeada esquecida e não lembrar quais são esses termos. Então fixe bem na sua mente que quando eu estou falando de tecido muscular, sempre que eu ouvir o prefixo sarco, beleza? E o prefixo mio, tá? Eu tenho estruturas que se referem ao tecido muscular, sarco e mio, tá? Então é muito comum que você tenha as miofibrilas, miofibras, tudo fibra muscular, tranquilo? Aí você tem estruturas que compõem essa fibra muscular. É muito comum que na fibra você utilize estruturas com o prefixo sarco. Vamos ver alguns para a gente fixar com tranquilidade, ó. Então eu tenho o sarcoplasma, ó. O sarco, esse prefixo é mais relacionado às estruturas que compõem a célula do tecido muscular, enquanto o termo mio é mais referente à própria célula. Então miócito é a célula do tecido muscular, beleza? Então, ó, sarcoplasma é o que? É o citoplasma da célula muscular. Nós temos o sarcolema. Sarcolema seria a membrana plasmática de uma célula muscular. Nós temos o retículo sarcoplasmático, é o retículo endoplasmático de uma célula muscular. Beleza? E aí nós temos algumas estruturas que são relacionadas diretamente à fibra, que é a própria célula, tá? Então nesse caso, ó, miócito é a célula que vai dar origem às fibras que vai formar o tecido muscular, tá? Nós temos a mioglobina, que é uma estrutura que é referente à hemoglobina do músculo, tá? Então a hemoglobina que está lá no sangue, ela é diferente da hemoglobina que está no músculo? Não, ela é a mesma, tá? Mas a gente dá um pequeno nome, uma nomenclatura mais específica para identificar que essa hemoglobina está presente numa célula muscular, beleza? Então grave bem isso. E nós temos um tipo de estrutura que funciona como uma espécie de hormônio que regula ou não o crescimento, que é chamado de miostatina, tá? Isso aqui é muito utilizado na criação de animais, na pecuária, no boi, por exemplo. Por quê? Porque a miostatina é uma estrutura que ela regula o crescimento. Então, geneticamente, o animal ele tem uma predisposição para crescer, tá? Porque ela é regulada por um gene e esse gene ativa a produção da miostatina para chegar àquele porte. O que é que acontece? A gente faz uma manipulação desse gene para inibir a produção da miostatina. E aí você vai ter um touro todo bombadão, todo fortão, ou seja, um touro que vai produzir muita carne, tá? Então, isso aqui, ó, mio, tá? Estatina, ou miostatina, é um tipo de hormônio que está condicionado à questão do tamanho ou do crescimento da musculatura, beleza? Então, muito importante você fixar essas estruturas. Aqui nós estamos vendo, gente, que as localizações mais, digamos assim, geral, de onde nós encontramos. Então, é meio que tranquilo, né? Nós temos aqueles 3 tipos de músculo, né? Estriado cardíaco, estriado esquelético e liso. Nós temos estriado cardíaco, que ele fica restrito à questão do nosso coração. Nós temos estriado esquelético, que vai ser basicamente todo disposto pelo nosso corpo, e nós temos a musculatura lisa, que está mais relacionada aos órgãos do nosso sistema respiratório e do nosso sistema digestório, beleza? Então aqui você tem mais ou menos a localização de onde nós encontramos esses 3 grupos de tecido. Mas aí é bem tranquilo, é bem facinho de você se ligar e fixar bem onde é que eu encontro cada um desses grupos. Lembrando que o mais abundante é justamente o estriado esquelético, tá? E aqui nós vamos começar justamente com ele. Ó, o que é que ele define ele como estriado? Você está vendo aqui com muita facilidade, galera, ó, as estrias. Então esses tracinhos, essas marquinhas, são as estrias, tá? Então ele é estriado esquelético justamente porque você está vendo, ó, que ele está ligado diretamente ao nosso esqueleto. Então ele está preso ao nosso esqueleto. E é ele que possibilita justamente você ter a capacidade de movimentar boa parte do seu corpo, tá? Uma coisa que é extremamente interessante
é que para esse carinha conseguir se ligar ao osso, não é um músculo que prende diretamente, não é um músculo que liga diretamente, tá? Mas nós temos uma associação entre tecido muscular, tecido ósseo e tecido conjuntivo. Então, nesse caso, ó, você tem a formação dos tendões. Lembra lá que em tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, modelado, esse carinha com esse nome gigantesco é o que forma, ó, os nossos tendões, tá? Ele que liga o músculo diretamente ao osso. Lembra que ligamento é um tipo de tecido conjuntivo que liga osso com osso, tendão, osso com osso. Se liga nisso. Agora, o que você tem que se ligar mais precisamente é o tipo de contração, já que a função do tecido muscular é essa, é gerar contração, que os músculos podem ter. Nesse caso aqui, o tecido estriado esquelético, ele caracteriza-se com um tipo de movimentação que pode ser extremamente rápida ou lenta, mas o que é interessante aqui é que você tem o controle, ou seja, um tipo de movimentação, ó, voluntária, tá? E essa questão de ser voluntária é porque você controla o mecanismo de ação dele, então o seu cérebro está coordenando, e aí obviamente eu consigo fazer movimentos do jeito que eu quiser, porque eu tenho controle. E aí você já está ligado que algumas doenças elas acabam bloqueando essa ação, tá? Então você tem o mal de Parkinson, você tem as doenças que vão descaracterizar esse processo de transmissão de impulsos nervosos, né? Você tem, por exemplo, a ELA, que é uma doença extremamente conhecida daí de vocês, que teve até aquele desafio dos famosos que tomavam um banho gelado para arrecadar fundos, para financiar pesquisas, para descobrir tratamentos para essas doenças, tá? Então, nesse caso, as escleroses, tá? Amiotróficas, miotróficas, então nesse caso alguma coisa que está atrofiando a nossa musculatura, beleza? O que é interessante também é que o núcleo, como ele está disposto, ele é caracterizado dependendo do tipo de tecido. Nesse caso você tem vários núcleos, então como você tem um processo de movimento voluntário e movimento voluntário rápido, é muito comum que você tenha vários núcleos que ajudam nesse controle. E geralmente esses núcleos estão nas periferias, nas extremidades dos miócitos. Belezinha? Vamos para mais um tipo de tecido muscular. Nós agora temos o tecido estriado liso, né? Que ele tem uma contração lenta e involuntária. E aqui vocês percebem, ó, que essa disposição ela gera como se fosse uma espécie de achatamento nas pontas. E aí nós vamos dizer que essas células elas têm um formato fusiforme. Lembra o formato de fuzil, ela é afilada nas pontas, beleza? E é muito comum que você tenha, ó, núcleo central, um núcleo maiorzinho, tá? E ele tem essa localização mais centralizada justamente por quê? Porque nas extremidades você tem um achatamento. Musculatura lisa é extremamente importante porque é ela que condiciona aquele famoso movimento peristáltico ou movimentação peristáltica ou peristaltismo, tá? Que são áreas do nosso cérebro que controla, que não é característica da gente impedir esse movimento, ele sempre vai ser, digamos, no mesmo sentido em condições normais e de forma automática, ou seja, é um processo involuntário. Então quando você engole água, você não consegue controlar depois que ela passa para o seu esôfago, impedir dela chegar no seu estômago. Esse é o fluxo natural porque ele vai contraindo num único sentido de movimento rítmico, tá? E esse movimento é lento. Belezinha, galera? Então, essa é a característica do movimento estriado. Nós temos o estriado cardíaco, que ele tem como característica básica você ter um processo de fibras estriadas em que você tem um núcleo também único, tá? E você tem essas estruturas encontradas exclusivamente no nosso tecido cardíaco, ou seja, no nosso coração. Por isso, estriado cardíaco. O que caracteriza também o tipo de movimentação do tecido estriado cardíaco é que é uma movimentação rítmica, que ela é lenta ou pode ser acelerada, mas geralmente ela segue um ritmo, um padrão, dependendo do estímulo, e que ele é involuntário. Então você tem uma área do cérebro que meio que coordena essa estrutura.
Mas o nosso sistema nervoso, ele controla basicamente a frequência. Não é o nosso cérebro que gera o estímulo para ele bater. Tem uma área do coração chamada de nódulo sinoatrial, ou nó sinoatrial, que é ele que gera o impulso para a contração, tá? Então, ele que gera o impulso e aí o músculo contrai e relaxa. Agora, a velocidade que ele contrai e relaxa, aí sim ela é controlada pelo nosso sistema nervoso central, beleza? Lá na aula de sistema muscular e sistema nervoso, a gente vai dar uma olhada melhor nessas estruturas, beleza? Agora nós estamos vendo uma fibra muscular. E aí o que é que eu quero que você perceba? Que essa fibra muscular, gente, nós temos uma disposição de duas grandes estruturas conhecidas como fibras de miosina e fibras de actina, tá? Então você está vendo aqui, galera, ó, a fibra muscular, ela sendo organizada em feixes. Lembrando que essa fibra aí é de tecido estriado esquelético, tá? Então você está vendo aí, ó, os núcleos aqui em cima, na periferia, certo? Ó, eles estão dispostos de forma extrema, ó, tá? E aí você vai ter as unidades. Lembra que eu disse que os prefixos das estruturas eram chamados de sarco? Então nesse caso aqui, ó, ele tem a fibra muscular completa, que seria como se fosse aqueles cabos de fibra óptica, cabos de fibra de fio telefônico, né? Você tem um feixe maior e dentro dele você tem vários outros fios pequenininhos. É a mesma disposição na nossa fibra muscular. Só que essas fibras pequenas, elas são chamadas de miofibrilas. Sempre as provas trabalham com essa ideia, gente, de miofibrilas, tá? E aí essa miofibrila, ela é compartimentalizada, ela é dividida em compartimentos chamados de sarcômero, tá? Esse sarcômero está disposto e organizado aqui, como vocês estão vendo. Então, galerinha, ó, o que é que eu quero que você perceba? Que isso é a nossa fibra muscular, tranquilo? Nossas miofibrilas. Então, isso aqui está dentro disso. Isso aqui é revestido, tá? Por um feixe de camada para organizar essas fibras e facilitar a contração, beleza? Aí nós temos esses compartimentos, então aqui seria um sarcômero, aqui outro, aí você vai tendo a continuação, tá? E aqui eu estou mostrando, ampliando esse sarcômero. O que eu quero que você fixe dessa característica? Que essas miofibrilas, elas são formadas por duas grandes proteínas, que são a miosina e a actina. Beleza? Então lembra lá, miosina não é o nome da sua tia e actina é aquela marca da Danone, claro que é parecido, mas aí o que é que eu quero que você entenda? Que as fibras, elas estão dispostas de maneira diferente, onde a miosina tem um feixe, ela é mais densa, ela é mais grossa, ela é mais espessa e ela tem menor quantidade, enquanto que as actinas estão, ó, em condições mais finas, são mais delgadas e são maiores em relação à quantidade, ou seja, você tem uma quantidade maior, uma disposição maior de fibras de actina, beleza? Então, a fibra de actina e a de miosina, elas vão se encaixar para poder realizar o processo de contração. E aí nós vamos ver que basicamente esse processo de contração é como se fosse aquele movimento de sanfona. As fibras estão mais distantes umas das outras e aí elas se cruzam, se interconectam, tá? E aí isso é esse processo que nós vamos chamar de contração muscular, que pode ser voluntária ou involuntária. Belezinha, galera? Que eu quero que vocês percebam agora que as fibras musculares, elas podem ser classificadas, gente, em dois grandes grupos, tá? Que são as fibras vermelhas e as fibras brancas. As fibras vermelhas, elas têm essa classificação e esse nome justamente porque ela recebe um aporte de sangue maior. Então, como ela tem mais hemoglobina, ela vai ter um aspecto mais avermelhado, tranquilo? Enquanto que as fibras brancas é o contrário, ela tem menor aporte de hemoglobina, ela tem menor aporte de sangue. Então, ela vai ter um metabolismo mais lento. Então veja, ó, se eu tenho mais hemoglobina, o que é que vai acontecer? Eu consigo fazer um processo, ó, de produção mais lenta, tá? Ou um processo de estruturação mais rápida. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho células que são aeróbicas, a produção de ATP é mais lenta. Aí você vai dizer por quê? Porque eu faço o processo de glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então eu faço 3 etapas bioquímicas para a produção de ATP. E aí, consequentemente, esse processo demora mais.
tá? E aí vai chegar um momento que eu não consigo, depender do meu estímulo, produzir tanto ATP e eu vou gerar uma fadiga, tá? E aí, claro que como eu tenho mais oxigênio, aí eu vou chegar a um ponto de demorar mais. Então eu consigo fazer mais exercício, por quê? Porque eu gero mais energia. Por quê? Porque eu tenho um maior aporte de sangue, que leva mais oxigênio e mais nutrientes. Por isso que minha fibra é vermelha, se ligue nisso, tá? E no caso da fibra branca, ela tem uma característica de ter um metabolismo anaeróbio, porque ela recebe menos oxigênio, consequentemente ela tem menos hemoglobina, tranquilo? E aí ela não vai fazer as 3 etapas, meio que ela vai fazer apenas um processo de fermentação. Então ela produz ATP mais rápido, mas ela produz menos ATP. Então nesse caso aqui, ó, o que acontece? Você tem uma produção rápida de ATP, mas ela cansa, ela fadiga mais rápido, tá? E aí nesse caso nós temos que lembrar que, por exemplo, um cara que vai ter 2 atletas, vamos pegar um exemplo bem tranquilo para você entender. Se eu tenho a capacidade de produzir movimento e eu posso fazer um processo de movimento extremamente rápido ou um movimento mais lento, mais cadenciado. Então vamos pegar um atleta, tá, que ele pratica ali os 100 metros e um atleta que pratica maratona. Quem é que é rico em qual tipo? Lembrando que nós temos os dois, mas a característica de você treinar, de você condicionar o seu corpo, possa fazer com que você crie mais de um tipo, ou esse tipo de célula, de fibra, seja mais rica para determinado padrão, beleza? Então o cara que tem que ter um desgaste físico muito grande, mas de maneira rápida, porque ele precisa ser o mais rápido possível, ele vai ser rico em fibras do que? Vermelhas ou brancas? Ele vai ser justamente rico em fibras brancas. Por isso que ele tem uma explosão para gastar rápido, mas aí vai fadigar rápido, tá? Enquanto o cara lá, o maratonista, você vê lá, né? O coitadinho, ele corre 42 km, mas ele tem que ir no ritmo, não pode ser devagar nem também rápido demais, porque ele vai cansar rápido, mas ele tem que manter aquele padrão. Então ele já tem que ter um maior aporte de gás, oxigênio, de nutrientes para manter ele correndo durante todo esse tempo. Então, consequentemente, ele vai ser mais rico em células do tipo vermelho, em fibras vermelhas, beleza? Então há uma predisposição genética. Por exemplo, você pega a etnia, os negros, eles têm uma maior predisposição, principalmente relacionado à fibra branca, quando são atletas de rápida performance, 100, 200 metros, enquanto, por exemplo, os etíopes, os quenianos, que são muito famosos em maratonismo, né? Eles são geneticamente predispostos a produzir esse tipo de fibra aqui, tá? Então aí você vê lá, o cara de 100 metros, o cara parece um armário, né? Todo fortão, todo bombadão, enquanto o maratonista é só a capa do barco, né? Ou seja, bem magrinho também, para facilitar o processo de deslocamento dele, beleza? Então se ligue nessa ideia, dependendo justamente do meu objetivo, eu tenho um maior aporte de célula vermelha ou de células brancas, de fibras vermelhas ou de fibras brancas. Grave bem esse parâmetro, certo? Vermelha para quem corre mais longo, branca para quem corre mais rápido, tranquilo? Vamos embora. E aí, dentro dessa característica, eu quero mostrar isso para vocês, a organização da fibra muscular. Então aqui nesse caso, galerinha, ó, eu estou mostrando para vocês uma estrutura que se refere justamente à fibra muscular, tá? Então você está vendo aí que também é uma fibra de tecido muscular esquelético, onde nós temos o osso ali em cima, né? Ó, você está percebendo o osso, aqui o tendão, ó, tecido conjuntivo, né? E o músculo. Aí você lembra que eu disse, ó, é um fio maior e dentro dele você tem vários fios. Aí, ó, eu tenho essa estrutura aqui, ó, e eu vou ficando cada vez menor até que eu chegue nessa estrutura que são as miofibrilas, tá? E aí eu lembro que eu falei que as miofibrilas, ó, elas são divididas em estruturas chamadas de sarcômero. Só que esses sarcômeros, eles são divididos em estruturas menores, tá? Lembrando que essa partezinha aqui do meio, a vermelhinha, é a miosina, tá? Enquanto essa estruturazinha amarelinha, ó, entre as estruturas de miosina, são as estruturas de actina. Beleza. Então o que é que eu quero que você se ligue? Que nesse caso aqui, eu tenho, ó, galera, uma região que vai intercomunicar as fibras, beleza? Que eu vou chamar de banda I, tá? Então a banda I é essa intersecção. O que é que tem na banda I?
é um local de ancoramento, de ligamento entre as fibras de actina, tá? Então, ó, você está vendo essa fibrazinha de amarelo, ó, aqui que é a fibra de actina, e elas se ligam umas às outras, ó. Essa região onde as fibras de actina se ligam de um sarcômero para outro eu chamo de linha Z, tá? Banda I. E nesse caso, onde você tem as estruturas que você encontra a miosina se ligando à actina, eu vou chamar de banda A. Banda I é chamada de banda I de isotrópica, tá? E banda A de anisotrópica. Aí você vai dizer, professor, ixi Maria, agora complicou, preciso estar aprendendo esse monte de nome. Não necessariamente. Por quê? Porque essas estruturas aqui, elas estão referenciadas a como você vai ter a organização. A galera das particulares aqui dentro dá uma fixada melhor nessa ideia, porque você pode ter algo cobrando, algo bem mais específico, mas no geral, o que é importante? Classificação, você entender o que é que tem nas fibras e como acontece o processo de contração que a gente vai mostrar. Mas isso aqui é como a fibra está disposta. Então, você tem sarcômeros que são as unidades. Dentro dos sarcômeros, você tem as regiões que dividem ele. Como é chamada essas regiões? Banda I. Tá? O que é o miolo, o recheio do sarcômero? É a região onde você tem a actina e a miosina, onde a actina se prende à miosina, chamada de banda A. Onde uma actina se liga à outra é a chamada de banda I. Tá? E essa linha que se forma justamente pela disposição dos pontos onde as bandas I se encaixam é chamada de linha Z. Beleza? Basicamente é isso que você tem que se ligar quando eu falo da disposição da fibra muscular. Então, ó, aqui você tem uma linha Z, aqui no meio você tem outra, aqui na outra ponta você tem outra. Então, ó, se eu pegar para cá, para a esquerda aí de vocês, o que é que vai acontecer? Eu teria outras fibras de actina aqui e depois teria uma fibra de miosina. Aí depois outra banda linha Z, formando outra banda I, e aí continuaria outra banda A para cá do mesmo jeito. Ó. Eu tenho uma linha Z, né? E aqui teria a continuação, formando outra banda I, e mais para frente outra banda A, com a actina e com a miosina. Beleza? Então essas são as disposições da estrutura que formam, galera, a nossa banda I, A e as linhas que dividem isso. Lembrando que tudo isso, banda A, banda I, elas estão dentro de uma estrutura chamada de sarcômero. Tranquilo? Muito importante você fixar essa questão da organização para facilitar aí o nosso entendimento de como acontece o processo de contração. Pronto. Aí esse processo de contração aqui é o que é mais importante da gente compreender. Então deixa eu dar uma focada aqui para vocês, para a gente trabalhar bem tranquilo. Então, se eu pegar aquela disposição e colocar de uma maneira mais didática, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um processo de contração muscular, tá? Você tem então um músculo que ele pode estar relaxado ou ele pode estar contraído. Então, ó, relaxado esse aqui de cima, contraído aqui de baixo. Como é que eu vou saber? Olha a disposição, olha a diferença. No caso, as fibras estão mais longe umas das outras. Então, como é que você vai saber isso? Ó, justamente pelo tamanho da banda I lá, tá? Nesse caso aqui ele está chamando de banda H. É tudo a mesma estrutura, tá? Então, nesse caso, ó, aqui você vai ter o processo em que essas fibras estão mais distantes umas das outras. Então, ó, fibra de miosina, tá? E as fibras de actina. Olha como elas estão mais distantes. Agora, olha aqui, ó, como elas estão mais juntas, elas estão mais pertinho umas das outras. Por que que isso acontece? Aí eu vou mostrar para vocês que a fibra de miosina ela tem uma estrutura chamada de cabeça, tá, globular da miosina. Essa cabeça globular da miosina ela tem que se prender à estrutura da actina para promover o processo de contração. Então, como a fibra de miosina é mais densa, ela é mais grossa, é ela que diretamente puxa a fibra de actina. Só que para ela conseguir se prender, ela tem que se encaixar. E aí, esse processo de encaixe, para depois você contrair, você puxar, depende de alguns fatores, depende de alguns estímulos que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas basicamente seria esse aqui o processo, ó. Então aqui você tem as linhas Z, ó, tá? E aí você vê que elas estão mais distantes uma da outra. Aqui elas estão mais perto, ó. Por quê? Porque a cabeça da miosina se prendeu à actina, foi gerado um estímulo e ela contraiu. E aí elas se aproximaram.
Então o processo de contração é quando as linhas Z do sarcômero se aproximam o máximo possível, tá? Enquanto o processo de relaxamento é quando as linhas Z estão mais afastadas o possível uma da outra. Isso basicamente é o processo de contração. Tranquilo, galera? Agora eu quero que você entenda como é que acontece esse processo de contração, tá? Então, só para fechar, nós temos justamente, ó, as fibras dispostas, né, ó, miosina mais grossa, actina mais fina. E aqui vocês estão vendo que, ó, tem como se fossem umas protuberâncias, uns carocinhos nessa parte avermelhada, que é justamente a cabeça da miosina, tá? Então essa cabeça ela pode ficar, digamos assim, ereta ou não para se prender. E o que faz ela não se prender é uma estrutura que nós vamos ver agora. Então nós temos ele relaxado, ó, olha a distância, uma linha Z para outra, tá? E olha ele contraído aqui, olha como esse espaço aqui no centro, ó, dessa linha preta tá bem menor. Então, contração e relaxamento da fibra muscular acontece justamente por esse processo de aproximação das bandas H, da banda A, da banda I, ou se você quiser fixar mais fácil, é quando uma linha Z se aproxima ao máximo da outra. Belezinha? Vamos seguir. O que eu quero que você entenda agora? Que o processo de contração ele acontece seguindo o mesmo fluxo. Quem é que controla isso? Nós temos, ó, tecido nervoso, tá? O tecido nervoso se comunicando diretamente com o músculo. Então nós temos uma estrutura chamada de junção neuromuscular, que é quando essas estruturas elas estão extremamente próximas umas das outras. Elas não se conectam diretamente, tá? Então se eu pegar essa junção neuromuscular e aproximar aqui para vocês, ó, você está vendo que isso aqui, ó, músculo, e aqui, ó, a terminalização, o término da estrutura que são os nossos axônios. Veja que existe uma região, um espaço aqui, tá? Essa região é chamada de sinapse. É aqui que vai acontecer a comunicação do tecido nervoso com o tecido muscular, tá? Então, essa comunicação é quando você tem a liberação de estímulo, tá? Qual é o principal carinha que gera estímulo? É a famosa acetilcolina. Então, quando falo em contração muscular, a acetilcolina é a principal estrutura neurotransmissor que vai ser lançada do nosso sistema nervoso para realizar o processo de contração. Aí vocês estão vendo, ó, que existe uma série de pequenos grãos aqui, ó. Esses grãos aqui são justamente os neurotransmissores, nesse caso sendo representado, digamos, pela acetilcolina. E aí você percebe, ó, que no músculo ele tem estruturas que são chamadas de receptores, são proteínas de membrana que reconhece essa acetilcolina e vai entender que está na hora de contrair. Aí nós vamos ver agora o que acontece dentro da fibra muscular para gerar um processo de contração. Beleza, galera? Então é muito importante você entender esse esquema geral aí para você dar uma fixada. Então, nesse caso aqui, ó, tecido nervoso, tá? Relacionado a tecido muscular. E aqui eu quero que você se ligue, ó, nesse processo aqui, ó, de junção entre o tecido muscular e o tecido nervoso. Você está percebendo justamente que não tem, ó, o contato direto entre eles, beleza? Ó, o músculo e aqui em cima neurônio, o finalzinho do axônio, tá? Aí vocês estão vendo, ó, que essas bolinhas azuis aqui, ó, seriam as estruturas chamadas de neurotransmissores, tá? Elas ficam em vesículas, que são chamadas de vesículas sinápticas, justamente porque você vai ter o processo de sinapse. E aí quando elas são liberadas, aqui na estrutura do músculo, ó, você tem esses cabecinhas que são os receptores de estímulos nervosos. Consequentemente, ele recebe, entende e faz o efeito que é contrair, tá? Então esse processo aqui é como acontece o processo de junção entre o nosso tecido muscular e o nosso tecido nervoso. Belezinha? Vamos já para o prosseguimento. Agora eu quero mostrar para vocês como é que vai acontecer esse processo de contração dentro das nossas células musculares. Quais são os efeitos diretamente dessa fibra muscular para ela entender que está na hora de contrair. Vamos aqui seguindo. Então, ó, dentro dessa a próxima parte, você está vendo justamente isso. Vamos dar uma olhada mais de perto. Então, no processo de contração muscular, o que você está vendo aqui, gente? Ó, nós temos um filamento, tá?
de miosina. Lembra que eu disse que ela tinha essas cabeças de miosina? Tá? O que é que acontece? As cabeças de miosina, elas estão sempre tentando encaixar na estrutura da actina. Só que existe um problema. Que problema é esse, galera? Existe uma outra, na verdade existem duas outras estruturas, duas outras proteínas que estão relacionadas na contração, tá? Uma que bloqueia e uma que meio que ela vai mediar o processo de contração. Vamos entender agora. Então, ó, nesse filamento fino de actina aqui, ó, essa estruturazinha de azul, tá? Você tem a inserção de duas outras proteínas, que é chamada de tropomiosina, tá? E de troponina, que é uma espécie de complexo porque são várias juntas, tá? A amarelinha é a tropomiosina. O que ela está fazendo? Ela está em volta da actina, tá? E como ela está mais na parte externa, ela vai bloquear o encaixe com a cabeça da miosina. E aí tem que alguém dizer assim, ó, tropomiosina, você tem que deixar a cabeça da miosina se ligar a você para gerar o processo de contração, tá? Porque o tempo todo ela vai bloquear. E aí quem é que vai mediar esse processo? É a troponina. Só que para ela gerar o estímulo e dizer assim, ó, tropomiosina, você vai deixar o processo de contração acontecer. Para isso acontecer, ela tem que ganhar alguma coisa. Quem? A tropomiosina. E o que ela precisa? Ela precisa de cálcio. Quando ela recebe cálcio, esse cálcio tem a capacidade de retrair a tropomiosina para fazer com que a cabeça da miosina se encaixe perfeitamente na actina e aí o processo de contração aconteça. Quando o cálcio sai, a tropomiosina volta para a parte mais externa, a cabeça da miosina se desliga e o músculo relaxa, tá? Então, vamos lá. O cálcio chega na parada, a tropomiosina dá espaço, a cabeça da miosina se liga nesses espaços com a actina e aí o processo de contração é gerado. Lembra? As linhas E se aproximam, tranquilo? Quando o cálcio sai da tropomiosina, ela volta para a estrutura mais externa, para essa disposição, e aí desliga a cabeça da miosina e elas se separam. Quando elas se separam, as fibras justamente se afastam, e aí você tem um processo de relaxamento. Aí você vai dizer assim, mas professor, esse cálcio vem da onde? Da onde é que vem esse carinha? Lembra que nós falamos em estruturas dentro da célula muscular? Lembra que eu falei que existe um carinha chamado de retículo sarcoplasmático? Lembra que retículos são cheios de vesículas dentro? Então, nesse retículo sarcoplasmático é onde está armazenado o cálcio. E da onde vem esse cálcio? Da nossa alimentação. Então, aqui você tem a correlação entre bioquímica, a parte de histologia e a parte de fisiologia. Você está vendo como é que a estrutura está funcionando, beleza? Então, por isso que é importante. Aqui você está vendo diretamente onde é que o cálcio vai trabalhar, tá? E aí, quando esse cálcio não é mais necessário, ele volta para o retículo sarcoplasmático para o processo de relaxamento acontecer. Quando precisa de novo, o cálcio sai e depois ele gera um processo de contração. Quando ele volta para o retículo, relaxamento, contração, relaxamento. Por isso que a gente demanda tanto cálcio no nosso corpo, gente, porque você está vendo que ele é um processo extremamente rápido e que ele é um processo extremamente necessário de acontecer o processo de contração, principalmente quando ele é um processo de contração voluntária, beleza? Então, se ligue nesse processo aqui. Aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar, é como isso aqui está acontecendo. Então, nesse caso que eu estava falando, olha o detalhe da figura para você entender de forma bem tranquila como é que o processo de contração vai ocorrer, tá? Vamos lá. Para que o processo de contração ocorra, eu vou precisar de 3 fatores. Quais são esses 3 fatores? Vamos aí? Primeiro fator vai ser o estímulo nervoso, tá? E aí você vai entender esse estímulo nervoso daqui a pouquinho, tecido nervoso, beleza? Então, quando o estímulo nervoso é gerado, o que é que vai acontecer? Você tem o estímulo sendo gerado. Qual é o segundo fator? O segundo fator é o neurotransmissor chegar justamente às células nervosas, no caso a acetilcolina, chegar no miócito, tá? E qual é o terceiro fator fundamental? É a liberação de cálcio. Então aqui, ó, você tem a célula nervosa, ó, os neurotransmissores sendo liberados, no caso a acetilcolina, tá?
Aí você está vendo, ó, que ele sai por um canal chamado de túbulo T. Esse túbulo T liga diretamente à região da fibra muscular, a região onde está o retículo sarcoplasmático, tá? Que é justamente essa regiãozinha aqui de verde, tá? E aí armazena cálcio, tá? Quando a acetilcolina chega, ela entende que está na hora desse cálcio sair. O cálcio sai, ó, e ele se liga diretamente a quem? A tropomiosina, que se esconde, a cabeça da miosina se liga na actina e aí acontece o processo de contração. Quando o processo de contração não é mais necessário, o que acontece? O cálcio se desliga da tropomiosina, a cabeça da miosina se desliga da actina, o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático e as fibras se afastam. Basicamente, galerinha, é isso que acontece no processo de contração muscular. Então eu preciso de estímulo nervoso, eu preciso da liberação de acetilcolina, de um neurotransmissor, e eu preciso da liberação de cálcio, tá? Lembrando que tem uma associação entre tecido nervoso e tecido muscular para todo esse processo acontecer. Belezinha? Então, galerinha, basicamente é isso que você tem que se ligar no processo de contração muscular. Quais são os fatores que condicionam esse processo de contração e esse processo de relaxamento? O que é o relaxamento? É todos os outros fatores que estão relacionados de forma oposta ao processo de contração. Belezinha? Então, basicamente isso é o que nós chamamos de tecido muscular. Tá? Na parte de fisiologia humana, na parte de sistema, nós vamos ver mais um pouquinho sobre a questão de músculo, tá? Ligado a nervos. Tá? Então, nesse caso, nós vamos fechar por aqui a nossa aula de tecido muscular e logo após, daqui a uns 5 minutinhos no máximo, nós vamos dar início a mais uma live, agora fechando a parte de histologia, cujo assunto será o nosso tecido nervoso. Belezinha, galera? Então, corra aí, dá uma bebida de água, tá? Vai ao banheiro rapidinho e volta para assistir mais uma aula de biologia aqui no nosso Disciplinas Isoladas. Um forte abraço e até já já.